Agradeço a deputada Érica. Com a palavra, o deputado Edmilson Rodrigues. Bem, boa tarde, 1 minuto da tarde. A todos e a todas, parabéns às comissões que realizam esse evento. Na CFT, eu fiz um adendo e já vejo que a ideia do adendo já está sendo processada, que era, com todo respeito, ouvir respeitosamente o presidente, né, criar um clima de responsabilidade para com as pessoas que vêm aqui contribuir no debate, a dizer assim, temos que ouvir os trabalhadores também, porque a empresa ela não existe sem eles, né? E houve um consenso nisso, e a gente tem aí a representação dos trabalhadores, já é um sinal de que nós estamos num bom caminho, né? Queria desejar boa sorte ao presidente Guilherme Campos, dizer que qualquer cidadão brasileiro teria muita honra de enfrentar esses desafios. Nunca é fácil, num momento de crise do capitalismo mundial que atingiu o Brasil de forma bastante contundente, uma perda de 17% do PIB industrial em 3 anos, nós vivemos um período de recessão, desemprego, não é fácil, né? Além do histórico de politização negativa da empresa, né? Porque a gente não pode demonizar a política. Todo mundo tem uma visão de mundo, um perfil ideológico e um perfil político. Isso não é crime. E é claro que essa visão de mundo, a visão programática, a postura política diante da sociedade tão desigual e diversa, a depender da conjuntura de quem esteja no comando da máquina do Estado, teremos repercussão na forma de administração. Um governo neoliberal, como é o caso agora, e particularmente o Temer, que é um frágil, ele não governa. Todo mundo sabe que ele é uma marionete. Quem determina hoje é o grande capital mesmo. O Brasil está virando um quintal do imperialismo, é isso. Agora, o próximo passo é a estrangeirização das terras e a privatização radical de tudo que for possível. É claro que, para aceitar comandar uma empresa dos Correios, você tem que ter algum grau geral de afinidade. Mas você não tem que necessariamente se submeter a tudo. É nesse sentido que, respeitando essas contradições que ocorrem dentro da máquina do Estado, né, a gente ainda é possível acreditar que a Companhia de Correios e Telégrafos possa superar esse momento de dificuldade. E, naturalmente, que o presidente tem uma responsabilidade grande nisso. Como já tem uma vida política, isso pode ajudar também, porque ele sabe que esse processo de diálogo, de negociação com os sindicatos é o melhor caminho, né? Eu vi a Sandra, que assessora aí o PT, me lembrei que ela foi, como eu, professora, num determinado momento eu dirigi a Confederação de Professores do Brasil, depois transformada em Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Eu me lembro muito bem que quando alguns dirigentes alegavam não ter recebido uma documentação, alguma questão, o secretário, um gaúcho chamado Tomás Vongon, nunca mais o vi, ele dizia assim mesmo: olha, respeito a tua informação, mas eu quero te dizer que há uma pesquisa de opinião pública, acho até o Ibope que fazia, e a última diz que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é a instituição mais confiável do Brasil. Todo mundo que queria mandar uma cartinha ou um pacote, já o SEDEX existia àquela altura, tinha certeza de que ia chegar. Essa confiança era de quase 100%. Era maior do que instituições como a igreja e como outras instituições, como as Forças Armadas, que tinham também uma confiabilidade grande. Então, nós não podemos perder esse patrimônio, né? Naturalmente, que quando a gente vê cenas de pilantras dirigindo e distribuindo propina ou pegando propina, como vimos
o Roberto Jefferson indicando pessoas, depois ele mesmo foi assumir o crime, né? E acabou denunciando o mensalão. E outras situações, aí é claro que isso vai deprimindo a imagem de uma companhia que já chegou a ter a maior confiabilidade popular da história do país. É possível limpar essa imagem e retomar o caminho? É. Aí quando nós formos procurar esse caminho da reconstrução, vem a grande dificuldade. Porque se eu sou neoliberal, eu vou tentar privatizar tudo. E terceirizar tudo que eu puder. E vou deixar de fazer concursos públicos. Porque quanto menos eu substituir os aposentados, mais terceirizações. Então essa lógica da privatização e da terceirização, é claro, se ela for assumida, com todo respeito aos liberais, mas se ela for assumida sem a noção de que a empresa é um patrimônio do povo brasileiro, ela não pode ser tratada como uma mercadoria, como as empresas privadas atuam numa sociedade capitalista, nós vamos agindo para destruir a companhia. Porque o discurso de que tem que pensar como negócio, que eu ouvi de um deputado com quem eu tenho uma relação muito respeitosa, que é o deputado Raul, né? Vamos concordar com ele, já que estamos numa sociedade capitalista. Mas vamos concordar de forma plena, não só parcialmente. Porque se a empresa for tratada como empresa, mesmo sendo estatal, se ela dá lucro, como dá, mesmo em momentos de crise, porque é um sacrifício, como o deputado aqui falou, o Guilherme Campos ter aceito, é um sacrifício, não deixa de ser. No entanto, uma empresa que produz quase 20 bilhões, que fatura 20 bilhões ao ano, que tem uma receita, aliás, não é um faturamento, uma receita de quase 20 bi, pelo amor de Deus. Isso é o PIB de alguns países da América Latina, pessoal. É uma empresa muito grande, com quadro de funcionários, quando a Érica falou aqui, carrega a carga e adoece por causa disso. Pega sol num país tropical e também adoece por causa disso. E como eu tenho medo de cachorro, apesar de ter enfrentado, e ninguém acreditava que eu pudesse comandar greves e passeatas ali com um bando de cachorro na minha frente, só Deus sabe explicar como a gente enfrenta as situações, né? Eu tenho um trauma. Ocorre ou é mordido, né? Então eu queria dizer o seguinte, eu acredito na possibilidade de uma superação por conta exatamente dessa história que é feita, menos pelos que dirigiram, com todo respeito a bons gestores já passaram, e mais porque a tradição dos Correios, como popularmente se chama, é uma tradição construída pela praxis dos seus servidores ao longo da história. Muitos até desapareceram e muitos estão na ativa e continuam tendo um compromisso enorme. Então é possível respeitar os seus direitos, os contratos coletivos de trabalho, então respeite-se. É possível respeitar um diferencial que lhe garanta uma assistência de saúde digna, considerando a crise. Porque se na empresa privada um acordo coletivo pode prever, por que numa empresa pública, já que aqui se usa a tese do negócio, quando ela dá lucro, não se pode também garantir dignidade em serviços de saúde para o servidor? Pode. Agora, é claro que o caminho escolhido, eu vou concluir com isso, ele pode também representar um discurso de modernização e uma prática de sepultamento da empresa. Concluindo. Vou concluindo. Por que o discurso de modernização? Porque, às vezes, eu posso estar convencido do que eu estou propondo é modernização. Mas se eu estou cego, não consigo ver que essa lógica de mercantilização que o liberalismo propõe, essa ideologia, ela, na verdade, não pode nos cegar a ponto de destruir não só o ovo, mas a galinha dos ovos de ouro. Vou dar um exemplo aqui citado, acho que o Zé Rivaldo deve ter se referido. ICEDEX. Se o mundo mudou e as bases tecnológicas são totalmente novas, num país como o nosso, me desculpe esse raciocínio, presidente, eu vou concluir.
Num país como o nosso, o trabalho tradicional dos Correios ainda se faz fundamental. Em todos os estados, nos bairros de São Paulo de periferia, onde se vive 54 anos como Capão Redondo, não é idade de 75,5 para homem e 79 para mulher, não. A expectativa de vida na capital mais rica do país é de 54 anos em Capão Redondo. Há bairros de São Paulo em que o carteiro tem que ir lá, apesar das tecnologias terem nos dado tantas possibilidades, que hoje criam algumas dificuldades para os Correios, com a concorrência, é verdade. No entanto, num país continental, me permita, num Pará, onde um banco do estado do Pará, que talvez seja privatizado agora... Edmilson, Vossa Excelência já passou de 10 minutos. Tá, eu vou concluir, só me permita. Assim eu fico mal com os nossos pais. Não, não fique mal. Me deixe só concluir o raciocínio. O seu raciocínio é tão longo. Não, tá. Me dê. É tão raro a gente poder debater assim, né, com uma mesa tão qualificada, inclusive com Vossa Excelência. Mas eu vou concluir então. Dizer, olha, pessoal, mas só com esse exemplo para não ficar solto. O Banpará está em 100 municípios do Pará, que só tem 140 municípios. Altamira tem distrito a mais de 1.000 quilômetros da capital. Essa aqui é uma amazonense que nasceu no Pará e sabe disso. Então, como é que se pode dizer que não tem possibilidade de crescimento baseado nas tecnologias antigas e na tradição dos Correios, num país onde, em São Paulo, mas principalmente Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Pantanal, os Correios podem cumprir o papel como cumpriu há um século atrás. No entanto, quando se tem a possibilidade do uso das tecnologias e se abre a possibilidade de aproveitar esse quinhão, esse filão de lucro para dar para a concorrência privada, eu estou apostando numa modernização falsa. Estou apostando na descapitalização e destruição da empresa. Então, claro, não vamos chegar a um consenso aqui. Eu desejo, portanto, bom senso, negociação, diálogo, respeito aos direitos dos trabalhadores e recuperação da empresa, tão importante para o desenvolvimento do país. Muito obrigado aí.